é que a profecia, ela envolvia diversos tipos de fala. As pessoas têm a tendência de identificar a profecia apenas com um tipo de fala, que é a predição do futuro. Mas aqui mesmo nós percebemos diversos tipos ou estilos ou gêneros de fala que são chamados de profecia. Por exemplo, está dito aqui, no verso 67, Zacarias profetizou. E aí ele diz, verso 68 e 69, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O que é que tem de profecia, o que é que tem de predição do futuro aqui? Nada. Mas é uma profecia. O profeta era o homem da hora, era alguém que interpretava os acontecimentos e as circunstâncias para entender a mão de Deus. E Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo, cheio do espírito de profecia, ele interpreta o nascimento do seu filho, João Batista, como sendo o cumprimento daquele plano que Deus havia estabelecido de trazer redenção e salvação ao seu povo. Não é que essa salvação viria através do seu filho, mas ele era o precursor do Messias. Então ele bendiz a Deus por isso. E ele fala inclusive no passado, Deus visitou, redimiu o seu povo e suscitou plena salvação, e isso quando Jesus nem tinha nascido ainda. Mas o profeta estava tão certo daquilo que Deus ia fazer, que ele falava destas coisas no tempo passado, como se já tivesse acontecido. Mas aqui ele está interpretando as circunstâncias. O profeta era o homem de Deus para interpretar a história, os acontecimentos, discernir a mão de Deus no que estava vendo. Você percebe isso muito em Isaías, você percebe muito isso em Jeremias. Eles olhando o levantamento daquelas nações poderosas no Antigo Oriente, hostis que vinham em direção a Israel, eles interpretaram corretamente de que era Deus que estava levantando aquelas nações para punir o seu povo. O profeta Ágabo, no Novo Testamento, o que ele faz? Ele interpreta, as pessoas pensam em Ágabo apenas em termos de profecia predictiva, mas ele entende, ele sabe que Paulo está sendo procurado pelos judeus para matá-lo. Ele sabe que Jerusalém é o foco de resistência de Paulo. Então ele se aproxima de Paulo e diz, você vai ser preso e você vai ser amarrado em Jerusalém. O que não era tão difícil de perceber, porque era lá que havia aquela resistência tão grande ao cristianismo. Era lá a sede dos opositores. E Paulo era o principal pregador. Então, a profecia, ela incluía, primeiro, uma análise da situação e um entendimento dos fatos à luz da vontade de Deus. Não era só prever futuro, mas entender o presente. Mas não era só também entender o presente, era entender o passado, porque em seguida Zacarias faz uma interpretação do Antigo Testamento. Veja o que ele diz, verso 70, ó, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Onde é que Zacarias sabia que os profetas de Israel tinham prometido que Deus haveria de levantar na casa de Davi o Salvador? Resposta, no Antigo Testamento, nas Escrituras de Israel, no livro dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos. Toda aquela literatura que já estava disponível naqueles dias. Então, Zacarias não somente está interpretando o presente, Deus está cumprindo o que prometeu, mas ele também está interpretando o passado, ele está interpretando a Escritura, dizendo, isso é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Até aqui nada de futuro ainda, né? Você está vendo que o profeta, que a profecia, ela era e é, o profeta é aquele que interpreta a vontade de Deus à luz dos acontecimentos e da revelação de Deus, da palavra de Deus. É um homem da hora, por isso que ele exorta, ele edifica, ele instrui, ele adverte,